Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana, bom dia, Eustáquio, bom dia, Rocha. Bom dia. Nós estamos aqui gravando sexta-feira, mas infelizmente, este programa estará mais do que atualíssimo, né, de um domingo de manhã, né, porque nós abrimos as manchetes hoje, só notícia ruim, a começar pelo campeonato do Flamengo, né, mas essa não é a pior. Né, o sistema de saúde brasileiro, em todos os estados, pela primeira vez desde que começou a pandemia, está entrando em colapso. Né? Eustáquio não podia deixar aqui de começar esse programa de hoje, porque a situação é dramática. Quer dizer, no mundo inteiro, o número de casos está caindo, no mundo inteiro, o número de mortes está caindo. No Brasil, a gente está vendo exatamente o inverso disso. Bom dia. Não, eu acho que o Alberto já deu uma boa introdução da situação, que o Brasil está na contramão do mundo, né? Mais ou menos o seguinte, teve a média móvel de casos no mundo, ela chegou agora em janeiro em 750 mil, perto de 750 mil casos por dia, e caiu para 350 mil, quer dizer, menos da metade. É alto, né? É um padrão muito alto, mas a tendência é claramente de queda. E o número de mortes no mundo, ele estava acima de 14 mil por dia e caiu para menos de 10 mil por dia, né? Então, a tendência é que a gente observa, principalmente, né, na América do Norte e na Europa, que são os dois lugares que estavam com muitos casos e muitas mortes, a América Latina um pouco menos, né? Então, a gente via esses dois continentes já numa tendência, né, de redução e de aumento da vacinação, né? Então, você tinha uma esperança muito grande. Tem ainda, né, uma esperança muito grande que a gente consiga controlar a pandemia nessas duas regiões. Só que no Brasil, e até em alguns outros países lá na América Latina, também isso está acontecendo um pouco, o Brasil está na contramão. E essa semana, quer dizer, a gente está gravando no dia 26, está fazendo um ano do primeiro caso. O primeiro caso registrado aconteceu em São Paulo, um homem idoso, né, que tinha viajado para a Itália, veio para o Brasil, e no dia 26 de fevereiro foi registrado esse primeiro caso. Então, hoje que nós estamos gravando 26, está fazendo um ano. E aí, neste um ano, nós já tivemos 10 milhões de casos, né, e essa semana agora chegou a 250 mil mortes. Né, e ontem, que é na quinta-feira, teve quase 1.600 mortes em um dia. Isso significa mais de uma morte por minuto. Né, 1.444, nós temos 1.444 minutos por dia. Né? E ontem teve quase 1.600 mortes. Então, é uma situação muito dramática. Até o Pazuello está dizendo que o mês de março vai ser um mês muito difícil. Né? E vários governadores, por exemplo, o governador da Bahia, já disse que vai vir um colapso em março. Né? Então, assim, é uma situação realmente assustadora. A gente está repetindo o padrão da primeira onda, que foi o quê? Europa e Estados Unidos explodiram, né, depois começaram a diminuir, aí a América Latina e o Brasil explodiram os casos aqui e depois as mortes. E depois caiu. E agora, na segunda onda, nós estamos no mesmo padrão. Europa e Estados Unidos explodiram, começaram a diminuir, e com uma certa defasagem de 2, 3 meses, aí o Brasil também explode. Se esse padrão se confirmar, realmente o mês de março e o mês de abril vão ser meses muito difíceis para o Brasil. Eu percebo, não sei o que vocês notam isso, né? Quer dizer, a gente ainda mais discute a postura do presidente da República.
que é a pior possível desde o início. Mas eu noto que mesmo governadores e prefeitos, tá, que são responsáveis, eles têm muita dificuldade de tomar medidas mais duras, né? Eu tenho visto aí uma coisa, sei lá, quando a gente pensa, uma coisa meio patética, vamos fazer lockdown de 11 da noite às 5 da manhã, quer dizer, a hora que as pessoas estão em casa dormindo, você vai fazer lockdown, quer dizer, é uma coisa meio inútil, né? Chega a ser meio... eu acho que isso é uma admissão da dificuldade que é parar o país, né? Eu não sei o que vocês acham disso, eu vi aí, tem esses indicadores de mobilidade, indicadores de celular, nunca o isolamento social foi tão baixo como agora. Basicamente, o que eu vejo, tá, é que as pessoas estão levando a vida normal, né? Eu não vejo mais isso com relação à festa de fim de ano, carnaval, simplesmente a vida está normal. Pronto. E aí é claro que os casos vão aumentar, eu não sei o que vocês acham disso. Né? Eu tenho essa impressão, governadores e prefeitos estão tendo dificuldade de serem mais duros, porque a sociedade resiste muito a medidas mais duras. Assim, acho que o Gilmar Mendes, há poucos dias atrás, falou uma frase, diz que o trapezista morre quando ele acha que pode voar. E eu acho que as pessoas estão criando coragem, perdendo o medo do vírus e cansaram de ficar no isolamento, e a gente chega num momento ruim isso, né? Porque não tem unidade, né? Isso é uma guerra, né? A operação toda contra o vírus é uma guerra, e nós estamos entrando numa guerra com um prefeito querendo fazer uma coisa, um governador querendo fazer outra, o presidente da República querendo fazer outra, quer dizer, não tem como ganhar a guerra assim. Então, eu acho que, como faltou unidade, e acho que essa é a palavra, desde a presidência da República até a Câmara de Vereadores, né, faltou uma narrativa, um discurso de unidade contra esse inimigo, nós estamos colhendo o fruto dessa falta de coordenação, a gente não comprou vacina, porque o presidente não acreditava no estrago que o vírus ia fazer. No começo da pandemia, os empresários disseram que ia morrer 7, 15 mil pessoas, então não valia a pena fechar a economia por causa de 15 mil mortes. E aí a coisa foi andando assim, certo? E está assim até agora. E a população foi olhando isso e daqui a pouco tem gente achando que está morrendo gente próxima e o sujeito acha que não vai acontecer nada com ele. A pessoa acha que pode circular, pode sassaricar, que não tem problema. Tá feio. Aqui em Curitiba saturou, Curitiba está fervendo, né? As pessoas que não ficarem em casa vão correr um risco grande, e está fervendo por quê? Por causa das festinhas, dos bares, das reuniões, né? Dias atrás tinha um culto aqui com 2.000 pessoas, é impossível você fazer um culto com 2.000 pessoas e não gerar contaminação. Ô Rocha, qual igreja que foi que fez esse culto? Sim, é uma igreja, eu não fui ler, eu li só a notícia do número, eu não sei qual igreja, mas para 2.000 pessoas, eu presumo que seja essas maiores aí, né? Porque 2.000 pessoas, um templo com 2.000 pessoas é um estádio de futebol. O caso, na verdade, é que tem tantos erros aí no meio do caminho, tantos atores errando e tantos erros, que a gente fica até difícil da gente enumerar, né? Porque, de fato, assim, a impressão que a gente tem quando a gente vê a rua, as pessoas estão voltando para a vida normal, ou seja, elas estão vivendo, fizeram reuniões no Natal, teve a eleição, o processo degringolou bastante depois do processo eleitoral, né? Depois das eleições vieram as festas de fim de ano, depois veio o carnaval, veio o verão, né? E as pessoas resolveram que, se tomar cuidado, e a gente sabe lá o que cuidado é relativo para cada um hoje, né? Se tomar cuidado, não tem problema. O seu cuidado, o relaxamento do seu cuidado não tem problema para o processo maior, né? Então, a gente tem tanto disso do âmbito da população, de maneira geral, como a gente tem a total desarticulação e falta de foco no combate da pandemia, né? Numa situação dessa, todos os esforços deveriam estar voltados para esse tema exclusivamente. E a gente tem, por exemplo, o Congresso discutindo uma pauta que é importante, mas que, quando o Brasil bate o recorde de morte,
essa PEC, né, que está sendo chamada PEC da impunidade, essa PEC não tem a relevância necessária para esse momento de agora. Agora, todos os esforços deveriam estar focados neste processo. E aí, quando você vai discutir a outra, que é para, assim, garantir o auxílio emergencial, ela vai de encontro, ela bate de frente com o financiamento da saúde e da educação. Realmente é um processo de descoordenação inacreditável. E outra coisa que eu acho que está atrapalhando muito também é a ideia de um conflito entre saúde versus economia, né? Ou seja, para a retomada da economia, isso já está sendo dito há muito tempo, é preciso você resolver o problema da pandemia. A pandemia mal resolvida só fez atrapalhar ainda mais a retomada da saúde. O que a gente vai ver daqui a pouco, eu acredito, é um aumento da diferença de distribuição de riqueza. Nós já estamos vendo dentro do Brasil, e assim vai ser no mundo, porque as economias mais desenvolvidas vão retomar com mais facilidades e as economias menos desenvolvidas vão sentir mais dificuldade dessa retomada. E aí a gente está vendo todo o processo que está por aí. Agora, só uma pergunta. Nos Estados Unidos também começa a enfrentar uma cepa também, não é? Sim, esse é um outro problema, porque essas novas cepas, a pessoa pode ficar reinfectada. Então, aquela ideia assim, de imunidade de rebanho, vamos supor, um país que já contaminou 30%, 40%, 50% da população, aí vem uma nova cepa e contamina tudo de novo. Então, isso é um risco. É claro que, até o momento, a dimensão disso é pequena. Mas, por exemplo, no Brasil, essa segunda onda já está muito ligada, agora, esse surto mais recente, né, a essa cepa de Manaus, ou cepa brasileira, que o pessoal fala, ela já tá muito presente. Então, isso é um risco, e eu concordo com você, Luciana, assim, isso está claro desde o início. Se você não controlar a pandemia, você não resolve o problema da economia. Então, fica essa oposição. Vamos resolver o problema da economia sem resolver o problema da pandemia, e isso só adia o problema e complica o problema, né? Eu só discordaria um pouquinho de que você falou, Luciana, é o seguinte, que os países ricos vão retomar melhor, mas, assim, por enquanto, quem foi mais impactado pela pandemia foram os países ricos. Por exemplo, o Reino Unido, ele caiu 10%. O Brasil vai ficar em torno de 4%, 5%. A União Europeia, por exemplo, a queda do PIB ano passado foi de 9%, coisa assim. E esse ano, no ritmo que está, vai continuar esse processo. A vantagem desses países ricos é que eles têm um estado de bem-estar social que evita uma situação mais traumática que a gente não tem, né? Então, assim, com o fim do auxílio emergencial, a pobreza já voltou, a desigualdade aumentou de novo, etc., né? Então, a gente não tem capacidade fiscal, né, de montar um sistema de proteção social tão forte como esses outros países. Então, talvez a gente vá sofrer mais. Mas o impacto sobre a economia, ele está acontecendo muito nos países ocidentais ricos, né, que é a Europa, Estados Unidos e Canadá. Isso. Eu pensei mais daqui para frente, Eustáquio. Você acha que daqui para frente, você acha que eles retomam primeiro ou vão ter dificuldade também? Então, aparentemente, né, eles estavam no caminho de resolver, né? O Reino Unido, por exemplo, estava com 60 mil casos por dia, caiu para menos de 10. Os Estados Unidos estava com 300 mil, caiu para 70, 80, etc. Então, o avanço da vacinação parecia que ia resolver. Só que essas últimas notícias são isso, que as novas cepas, a mutação do vírus, etc., isso pode prolongar esse sofrimento muito grande. Agora, só para deixar claro o seguinte, alguns países que tiveram sucesso, isso que o Rocha falou, você tem que ter união entre o poder público e a sociedade civil, né? O poder público lá de cima, do presidente até o vereador, que o Rocha falou, né? E junto com a sociedade civil. Os países que fizeram isso, né, os casos mais clássicos Vietnã, Taiwan e Nova Zelândia, esses países conseguiram controlar a propagação comunitária do vírus. Então é o seguinte, o vírus não está solto, igual no Brasil. O vírus está solto, o vírus está passeando pelo Brasil todo,
tá vendo aonde que é melhor infectar, vai, volta, etc. Nesses outros países que eu citei, o vírus não tem transmissão comunitária. Né? Então, assim, eles conseguiram controlar o vírus. A própria China, né, ela conseguiu controlar a propagação do vírus. Então, por exemplo, a China é a grande produtora de vacina, mas a população chinesa não é a que está sendo mais vacinada. Né? Por quê? Eles estão vendendo vacina. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles não precisam acelerar a vacinação lá, porque eles já controlaram o vírus. Né? Quem precisa de vacina rapidamente é quem perdeu esse controle, tipo o Brasil, Estados Unidos, Europa, etc. Né? Então, assim, só para deixar claro que, de um modo geral, os países asiáticos, eles saíram muito bem nessa pandemia e também estão saindo bem na economia. Né? Por exemplo, Tailândia. Tailândia é um país de 70 milhões de habitantes. O coeficiente de mortalidade é 1 por milhão. Morreu pouquíssima gente. E a economia já voltou a recuperar nesses países. Né? A China bateu recorde de exportações, o Vietnã bateu recorde de exportações ano passado. E as nossas exportações caíram, os nossos déficits aumentaram, a nossa dívida aumentou. Né? Então, é uma desigualdade, não tanto entre ricos e pobres, mas eu acho que é mais entre países ocidentais e países orientais. Ô, Eustáquio, eu não sei se vocês viram, né? Essa semana tiveram algumas notícias alentadoras, né? É claro que alentadoras para o mundo, não necessariamente para o Brasil, dado, né, o descaso que, enfim, todas as dificuldades aí que nós já estamos debatendo aqui hoje. Mas a primeira é que a vacina da Pfizer, lá, aquela coisa dos 60, 70 graus negativos, eles testaram agora a efetividade da vacina sendo guardada numa temperatura de um congelador normal de casa, uma coisa desse tipo, e ela funciona igualmente bem. Então, isso é uma notícia positiva, né? Eu acho que vocês viram isso. E a outra é que a vacina da Pfizer, BioNTech, se eu não me engano, né? Eles estão testando agora uma terceira dose, e parece que a terceira dose está funcionando bem também com relação às variações do vírus, né? Agora, isso tudo para os países que compram vacina, né? Então, do jeito que a gente está indo, olha só, já tem gente falando que essa excepcionalidade, né? A gente tem um ano, igual 2021, um ano sem carnaval, já tem gente falando que nós vamos ter carnaval em 2022, né? E aí, eu vou até colocar uma questão aqui para a Luciana, que é o seguinte: a eleição de 2022 pode ficar comprometida. Se essa agonia continuar, né, com terceira onda, quarta onda, etc., a gente pode ter, comprometido assim, você pode até ter eleição, mas é aquele negócio, sem mobilização de massa, e isso vai ter consequências políticas seríssimas para o Brasil. Se a gente chegar em 2022 e a gente tiver de fazer uma eleição com isolamento social, vai ser... Eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Eu pensei nisso ontem, você sabe, ontem eu estava pensando, não da eleição, mas eu estava, tem hora que a gente para, né, e pensa, o que a gente está vivendo, né? Você vê esses números batendo recorde, tudo, e você vê a materialização disso no dia a dia, as perdas individuais e na sociedade, né? Então, coisas que a gente pode, é que você falou, um país, como é que nós vamos contar isso futuramente, né, para as outras gerações? Olha, houve um recorde de número de mortes, houve um carnaval que a escola de samba não saiu nas ruas, houve um final do Campeonato Brasileiro sem público, em que você ouvia o canto do passarinho no estádio. Tudo, a gente está vivendo, eu acho que a gente não tem dimensão até porque a vida toca, né, a gravidade do que nós estamos vivendo, né, isso é uma coisa impressionante. Então, para que se estenda, eu acho que essa questão de 22 é provável. Hoje a gente não tem certeza de nada, né? Eu acho que o que muda, acho que o que mudou no nosso espírito, eu não sei no de vocês, mas pelo menos a sensação que eu tenho é o que mudou de março do ano passado para março de agora, que a gente tinha a sensação que março havia uma luz no fundo do túnel ali.
E hoje a gente não está vendo isso, né? O aumento, essa disparidade entre a velocidade da vacinação e a velocidade do contágio está dando uma certa insegurança, né? Então, pode ser que isso vai acontecer em relação ao 22. Eu estou tão preocupado, Alberto, só falar uma coisa, eu estou tão preocupado que a minha esperança é que o otimismo do Alberto viesse com uma fórmula aqui, e o Alberto está pessimista, então eu acho que a situação está feia. Eustáquio, você é um agente provocador. Todas aquelas figuras lá do antigo PCB tinham um dito que dizia assim: eu fui treinado para não aceitar provocação, eu fui treinado para não aceitar... Olha, eu não acho que o ritmo da vacinação vá continuar esse ritmo lento, né? O que nós estamos vendo é um colapso do sistema de saúde. Também não sei se isso vai cair no colo de Bolsonaro, se isso vai resultar em um desgaste da sua avaliação, tá? Porque é uma novidade. Nesses dias, nessa semana, não sei lá quantos dias mais ou quantas semanas teremos pela frente, ou meses até, de colapso do sistema de saúde, é uma grande novidade no país. E o eleitorado sabe que a saúde, quem oferece o serviço diretamente são os municípios e os governos estaduais. Então, como o eleitorado vai conectar isso com o governo federal, eu não sei. Tá? Pode acontecer, pode não acontecer. A avaliação de Bolsonaro está ali 30, 31, 32, 33. Se ele cai para baixo de 30, se ele começa a ir lá para 27, 25 de avaliação ótimo e bom, isso é muito ruim para ele. É uma avaliação muito ruim já, por incrível que pareça. É difícil uma queda de 5 pontos, mas seria uma queda significativa a partir desse patamar. Se você cai de 55 para 50, não faz muita diferença. Agora, você cai de 33 para 28, 33 para 27, é um patamar ruim para ele, que ele começa, de fato, a ser mais amplamente rejeitado. O ano de 2002, quando Fernando Henrique tentou eleger Serra, seu sucessor, Fernando Henrique passou o ano inteiro com avaliação entre 20 e 25 de ótimo e bom. Pode pegar aí como um número médio, aí, 25 de ótimo e bom. Ele passou aquele ano inteiro. E aquilo foi muito rejeitado, foi uma rejeição muito grande de Fernando Henrique. Ele teve muito, ele não conseguiu eleger o sucessor, né? E ele provavelmente não seria, mesmo ele, não seria reeleito com aquele 25 de ótimo e bom que ele teve no decorrer de todo aquele ano. Então, agora, o colapso hospitalar vai levar a isto? As pessoas vão atribuir isso ao governo federal? Essa atribuição de responsabilidade é um problema, porque, de fato, o nosso sistema é um sistema complexo. Temos estados, temos municípios, tem a União, e essas 3 instâncias de governo, muitas vezes, oferecem o mesmo serviço, ainda que partes diferentes de serviço. A gente pega a educação. A educação, o município tem atribuições na educação, o governo do estado tem, o governo federal tem. Então, o eleitorado olha aquilo e vê todo mundo é responsável pela educação. Na saúde, não deixa de ser algo assim também. As pessoas veem que o governo federal tem programas, tem o Ministério da Saúde. É por isso que eu não sei se a culpa vai cair no colo de Bolsonaro. Tá? Esse seria, digamos assim, o lado otimista. O lado otimista, o Eustáquio, ele não necessariamente ele vencerá amanhã, depois de amanhã ou na semana seguinte. Você sabe disso, né? O que a gente sabe é que essas experiências negativas, né? Eu estava vendo lá as pessoas, eu sei que muita gente faz aqueles julgamentos ad hominem, né? Que você, em vez de ver a afirmação, você vê quem fez a afirmação, né? As pessoas não gostam da Margaret Thatcher, muita gente não gosta, mas ela tem uma afirmação ótima sobre a democracia. Ela disse o seguinte: a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Essa afirmação é uma afirmação sábia, né? Ela está dizendo o seguinte, ela diz o seguinte: olha, tem eleição de tempos em tempos. O que essa eleição faz? Ela consegue levar os melhores para governar? Não necessariamente, não espere isso da eleição. Mas ela consegue tirar os ruins? Ah, sim, isso ela permite. É basicamente o que ela está dizendo. Então, é o que nós, do nosso ponto de vista, nós 4 aqui, e certamente a maioria das pessoas que nos acompanham, a grande maioria, nós achamos que um governo que lida dessa forma com a pandemia, merecia, no momento oportuno, na eleição, ser retirado, né? Se ele for reeleito, aí o país realmente quer esse governo. Fazer o quê?
Pois é, mas aí, o Roberto, é o seguinte, tem uma reflexão, que as pessoas, o Eustáquio falou que o vírus está passeando por aí, certo? E, de certa forma, o vírus está passeando por aí porque as pessoas cansaram, né? O cansaço chegou, né, nas pessoas, então as pessoas estão relaxando, né? E o cansaço chega, né? Não vamos esquecer que nós tivemos uma ditadura que foi estabelecida em 64 e o cansaço chegou, né? O cansaço chega. Eu acho que na questão da vacina, o cansaço também tem chance de chegar. Tá? Já está dado que o Bolsonaro não vai conseguir fazer com a vacinação o que ele fez com o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, vamos lembrar, a oposição queria 1.200, ele mandou 200, fizeram uma média no Congresso, ficou 600, e graças ao Congresso, sobretudo a oposição, houve um auxílio emergencial de 600. Ele não estava nem aí com isso, ele queria no máximo 200. Ele se apropriou dos 600 e ficou parecendo que foi, lógico, porque ele que assina o cheque. Na vacina, ele dormiu, ele perdeu o time e não vai conseguir fazer com a vacina o que ele fez com o auxílio emergencial. Quem vai conseguir fazer com a vacina o que o Bolsonaro fez com o auxílio emergencial são os governadores. Sobretudo agora, se eles tiverem liberdade para comprar direto e fazer a coisa ao arrepio do Ministério da Saúde, né? E também tem esse troço que estão aprovando no Congresso, que é um absurdo, que é o backstage da vacina, né? O camarote da vacina. Então, as empresas compram e fazem lá o camarote e a ralé vai para a rua na fila do SUS. Tudo isso vai cansar. Cansa. As pessoas começam a olhar esse negócio. Se aprovar essa coisa de empresa, certo? Os empresários, os familiares, as pessoas vão se vacinar e o povão vai se lascar lá na fila do SUS. Certo? Isso aí vai cansar. Não tem como não cansar. Certo? Então, eu acho que o Bolsonaro ele conseguiu até agora, pelo ritmo, ele imprime um ritmo forte, né, o tempo todo. Ele, desde o primeiro dia do mandato, ele está em campanha, num ritmo forte, né? E isso, de certa forma, dá uma carapaça e evita que algumas coisas preguem nele. Mas esse ritmo, isso não é fácil manter esse ritmo até o último minuto, entendeu? Eu acho que vai cansar, né? E setores médios da sociedade já caíram fora. Gente que estava lá, que votou nele e que já viu que não tem cabimento, né? Enfim, ele está fazendo uma frente para se manter no governo, mas o efeito disso vai ser uma frente contra ele. Essa frente vai acabar acontecendo, né? Vai acabar acontecendo. Eu acho, inclusive, se o Lula for liberado pelo Supremo Tribunal Federal, isso vai apressar, inclusive, porque o Lula tem uma capacidade, ele é um conciliador, um negociador, um cara que sabe juntar gente, entendeu? Vai apressar isso. Então, o que nós vamos ter, a eleição de 2022 vai ser uma eleição plebiscitária. Certo? E isso é um problema para o Bolsonaro. Certo? Ele está tentando arrastar uma disputa Bolsonaro-Lula no segundo turno de 2022, isso é o que ele quer, né? Tem que ver o que as forças políticas e a sociedade vão orientar que se faça. Certo? Eu acho que a situação dele não é boa, né? Porque plebiscito é assim, ou o cara vota contra ou vota a favor. Aí o antipetismo se dilui nesse processo, entendeu? É a minha opinião. Rocha, agora tem uma coisa assim, eu tenho a visão, né? Não sei, eu tenho a visão, posso estar errado, mas que no momento lá da eleição, vamos nos transportar de hoje para 2022, a pandemia não vai ter esse peso, assim, as pessoas dizem, não vou votar no Bolsonaro porque ele foi desleixado e morreram, sei lá, 600 mil, 800 mil. Eu tenho essa impressão, acho que pode ser que eu esteja errado, né? Nós achamos isso um grande absurdo, tá? Mas será que né, você vai ter uma maioria que ache isso um grande absurdo? Eu não sei, eu acho que as pessoas olham mais a economia, se a situação delas, se isso vai piorar, porque eu acho também, né? O Bolsonaro, a irresponsabilidade dele é de um nível muito alto, quer dizer, porque foi o que a Luciana disse, não tem incompatibilidade entre combater a doença e reativar a economia. Né? Quanto mais cirúrgico, rápido, etc., você combate a doença, mais cedo você reativa a economia. O Eustáquio não cansa de
mencionar o caso da Nova Zelândia. Deixa eu me dar uma parte. Eu sei, antes que a Luciana fale, o pessoal fala reativar a economia. Vamos supor o seguinte, vamos raciocinar aqui, nós quatro. Se não existisse a pandemia, tá? Se não existisse a pandemia, o Paulo Guedes, com esse plano que ele tem aí, você acha que a economia brasileira estaria bem? O governo não tem um plano. Ele não tem um plano para... o plano dele é para satisfazer os setores do poder econômico. Ele, assim, é privatização, é autonomia do Banco Central, é reforma administrativa, nada, é reforma tributária, nada disso vai pôr arroz, feijão e carne na mesa do povo. Nada, não põe. Entendeu? Então, o que o pessoal chama de reativar a economia é o pessoal da Bolsa de Valores continuar faturando lá os seus dividendos, certas empresas bem, para que a reativação da economia tenha impacto eleitoral, certo? A população precisa ter emprego, ter renda, comer, né? Ter satisfeitas as suas necessidades básicas, e isso nem que a pandemia não tivesse aí, ia acontecer com o Guedes. Nós estamos vendo o que esses planos de austeridade neoliberais fizeram pelo mundo onde passou, entendeu? E não vai ser diferente no Brasil. O que eu acho é que é mais ou menos dentro do que o Alberto estava falando e depois passando para o Rocha, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro tem uma estratégia de vou tentar segurar fiel o mínimo, a porcentagem mínima que possa me garantir a eleição em 2022, né? Só que, para isso, qual que é o cálculo? Passa por, eu tenho que inviabilizar uma terceira candidatura. Todo o recado que ele passa é que, se ele for tendo como grande desafiante o PT, né, seja o Lula, talvez na cabeça dele, preferencialmente o Lula, né, ele já tem a retórica pronta, né, então eu seguro aqui de 30 a 35, né, que gostam de mim, que me avaliam positivamente, na hora que chegar não vai ser possível uma terceira candidatura, e sendo Bolsonaro versus Lula versus PT, então ele consegue, na cabeça dele, ele consegue, pela rejeição, trazer ele de volta. Então, na verdade, num primeiro momento, qual que é a grande ameaça do Bolsonaro? A grande ameaça do Bolsonaro é o número de rejeitam Lula e rejeitam Bolsonaro. Essa é a primeira ameaça dele. Se chegar num número muito grande, começa a viabilizar uma terceira candidatura. Aí ele pode ter esse risco. Então, eu acho que, primeiro, em termos estratégicos, eu acho que é essa colocação. A segunda é o poder de compra, né? Agora a gente está vendo aqui, o IBGE divulgou o desemprego, 13,5% de desemprego, uma taxa absolutamente grande, né, e crescente, porque não é só, de novo, não é só o efeito da pandemia, é o efeito da pandemia na crise econômica no bolso do cidadão. Ou seja, será que dá tempo de retomar tudo isso? Possivelmente não vai dar tempo para retomar tudo isso. E aí vai sobrar o que sempre tem sobrado para o Bolsonaro, as narrativas, né, da responsabilização. Então, o sucesso vai estar vinculado a esse sucesso da narrativa que vai ser criada. Só chamando atenção para o que a Luciana falou, né? Acabou de sair, né, o dado da taxa anual de desemprego, né, de 2020, e ela foi a mais alta desde 2012. Em 2012 nós estávamos em pleno governo Dilma, né? Então ela é a mais alta desde então. Não, mas, Stark, só para te dar um dado, assim, nós temos um calendário, tá? Nós estamos em fevereiro, entrando em março de 2021. 2022 é ano eleitoral. Aí a gente migra para o calendário eleitoral, com todas as limitações orçamentárias que o governo passa a ter por causa do calendário eleitoral, sem falar de toda a energia que se gasta na operação política. Então, o governo está com um calendário, certo, de um ano, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa, ele vai privatizar a Eletrobras e vai
não dá tempo. Eu concordo. Eu acho o seguinte, a situação da economia brasileira, a renda per capita do Brasil, ela voltou para o período pré-Dilma. Foi lá para 2008. Voltou para o nível da crise do Lehman Brothers, tá? Há mais de 10 anos atrás. Então, a gente tem uma década totalmente perdida. O FMI soltou um estudo recentemente prevendo, veja só, o FMI prevendo que essa pandemia vai desaguar de um grande conflito social no mundo inteiro. Porque quando passar a pandemia, com essa crise toda, principalmente os países ocidentais estão passando, isso vai gerar muita revolta. E eu não acho, eu concordo com o Rocha, eu não acho que a economia vai recuperar em 2021 e 2022. Não tem política, não tem nada. E esse desemprego, veja só, esse desemprego de 13,5% é só o desemprego aberto. Tem de deixar isso bem claro para as pessoas. É o seguinte, quem não está trabalhando e que está procurando emprego. Quem desistiu de procurar emprego, quem já não aguenta mais nada, isso está desocupado, mas não está procurando emprego. Então, não é desemprego aberto. Quando o próprio IBGE tem uma taxa mais alta, que é de subutilização da força de trabalho. Isso aí está em 30 milhões de pessoas. Estava 32, eu não vi o dado hoje, mas está mais de 30 milhões. Para vocês terem uma ideia, assim, a força de trabalho da Espanha e de Portugal está mais ou menos nessa casa de 30 milhões de pessoas. Então, nós estamos jogando fora uma península ibérica, né, de potencial econômico do Brasil, né, e com a renda diminuindo, com os problemas de saúde aumentando, etc. Então, a chance de ter uma convulsão social no desaguar dessa pandemia é muito grande, né? Então, a provocação agora para o Alberto é o seguinte, que eu tenho que cumprir meu papel aqui pessimista, eu fui contratado para defender o lado pessimista, porque o Alberto precisa de um freio de mão, senão ele sai disparado pela frente. Então, sobre a frase da Margaret Thatcher, eu acho que a democracia é isso mesmo. Ela não garante os melhores, mas ela renova os ruins. Só que você pode trocar um ruim por outro ruim, que aí o ditado popular fala o seguinte, a M continua a mesma, muda só os mosquitos. Essa é a provocação. Vou fazer minha intervenção final, tá? E depois passo aí para o Rocha, para a Luciana fechar. O Rocha, aí é o seguinte, né? Aí eu vou falar para você, a minha resposta é o seguinte, se o eleitorado não aprende e o eleitorado vai de ruim para ruim, problema do eleitorado. Fazer o quê? Aí a gente não tem o que fazer. Aí não há o que fazer. Aí, paciência. Por isso que algumas nações têm sucesso e outras não. As que não têm sucesso são aquelas incapazes de montar suas instituições, de ter bons líderes, enfim. Aí é a própria... Aí eu posso até entrar, é a própria seleção social natural, digamos assim. Eu penso que a dor, ela tem um potencial de produzir consciência e produzir reação, né? A sociedade brasileira está sentindo dor, né? E elas, em algum momento, né, essa dor, ela mobiliza as pessoas, né? O Taquinho falou aí, eu acho que vai ter um momento que as pessoas vão reclamar, né, porque não está bom. E o Bolsonaro, ele tensiona o tempo todo, porque com isso ele consegue os 30%, que é o que ele quer, certo? A questão é saber se os outros 60% vão fazer o que ele quer, né? Eu costumo dizer o seguinte, a eleição ideal para o PT perder era a eleição de 2014. Se o PT tivesse perdido a eleição para o Aécio Neves em 2014, provavelmente estaria com a vida bem tranquila hoje, né? Bem melhor, tá? E perdeu a eleição, ganhou em 2014 e teve um impeachment, né? E aquilo desorganizou toda a cena política. De lá para cá, o PT fez sobreviver.
certo? E eu acho que o PT está adquirindo uma consciência muito interessante, tá? Muito interessante. Ele jogou o jogo certinho na eleição de 2018, e é o seguinte, o PT tem a obrigação de ganhar a eleição, certo? O PT vai ter vontade de ganhar a eleição, sabendo que se ganhar não vai governar, porque não adianta ganhar a eleição se não puder governar. Então, ou tem um acúmulo de força necessário para que você ganhe a eleição e governe, ou então é melhor perder. Assim, eu acho que a postura do PT vai cada vez mais evoluir para isso, para dizer, ó, eu não sou o único responsável. Certo? Estão querendo dizer, eu não sou o único responsável. Se vocês querem continuar com o Bolsonaro aí, não tem problema nenhum. Para mim tá bom, eu vou continuar na oposição, vou continuar com 60, 55, 70 deputados no Congresso, na Câmara, de 6 a 10 senadores, vou ter aí 6, 7 governadores, para mim tá bom. Eu vou esperar 2026, não, espero, não tem problema nenhum, e deixa sangrar. Certo? O PT pode assumir essa postura e dizer para os outros, de centro-esquerda e de centro, a responsabilidade de vocês, o que vocês querem? Certo? Eu é que sou o único responsável, o PT pode, eu acho que o PT está adquirindo essa consciência e vai, no momento, dizer isso para os outros, ó, a responsabilidade não é minha, vocês é que decidam o que vocês querem fazer. Eu também vou falar uma frase só, até para que a gente possa liberar e o Eustáquio também, eu diria o seguinte, que 18, a grande derrota de 18 não foi a do PT, a grande derrota de 18 foi do PSDB, né? O PSDB que fez ele que perdeu o polo do antipetismo e de uma maneira inacreditável, e pior do que isso, continua querendo perder. Todas as ações que ele fez de 18 até agora continuam sendo nesse sentido. Então, assim, dentro desse sistema político, dessa organização de eleição presidencial, eu acho que se a gente tiver que dar alguma responsabilidade para o Bolsonaro que está aí, são muitas, mas eu chamaria atenção para a do PSDB. Pessoal, tenham um bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Rocha. Bom dia, Luciana. Bom dia, você que nos acompanha. Um abraço. Bom dia e se cuidem aí que a pandemia está solta. Tchau. Tchau.